Olá, colegas. O meu nome é Cristina Maia e acreditem que é com muito prazer que estou aqui para vos apresentar o Aqui Há HGP6, juntamente com a minha equipa composta pela Ana Margarida Maia e Helena Santos. No ano passado, quando da apresentação do projeto Quinto Ano, começamos por referir a nossa principal preocupação, que foi construir um manual que funcionasse, em perfeita harmonia com tudo o que gravita à sua volta. E de acordo com o feedback que nos têm feito chegar de todo o território nacional, o Aqui Há HGP funciona. E é, pois, com muito orgulho que estamos hoje a apresentar mais um capítulo deste projeto, pensado para diferentes alunos e diferentes estilos de aprendizagem e que apoia e facilita o trabalho diário dos professores da HGP. Mas agora um novo desafio se impõe. Como resumir um ano de trabalho árduo? Vamos dizer que continuamos a ter um manual muito bem organizado e estruturado em 35 blocos temáticos, em que cada um deles corresponde a um conjunto de aprendizagens essenciais interligadas e o seu tamanho pode variar entre 1 a 3 aulas de 45, 50 minutos, sendo essa gestão que caberá aos colegas em função da carga letiva que dispõem na vossa escola. Ou vamos dizer que temos planificações para todas as realidades letivas e o nosso a par e passo com a preparação de todas as aulas que compõem os 35 blocos temáticos do manual? Ou vamos falar-lhes de todas as outras componentes do projeto do quinto ano às quais demos continuidade? Não me parece que seja só isso. Se não vamos falar disto, então o que é que vamos falar? Vamos falar, sim, das nossas novidades. O manual começa com o quinto ano em revista, que de uma forma simples e muito apelativa destaca 10 pontos essenciais dos conteúdos do quinto ano. Porque todos sabemos que precisamos de fazer uma breve revisão dos conteúdos do ano anterior. A estes 10 pontos estão associadas 10 fichas de recuperação, reunidas numa brochura intitulada Quinto Ano em Revista. Mas porque ainda sabemos que é muito difícil cumprir o currículo da nossa disciplina, oferecemos-vos também o Aqui Ainda Há HGP5, para apoio ao ensino dos conteúdos finais do quinto ano, ou seja, uma brochura com o subdomínio 3.3 e o subdomínio 3.4 do manual do quinto ano. Prosseguimos para o nosso ponto de partida, no nosso manual, uma dupla página que faz a ponte entre os conteúdos de História do quinto ano e os do sexto ano. Esta rúbrica está ainda enriquecida com um friso cronológico desdobrável que tem as principais datas que vão acompanhar esta viagem, bem como a quarta dinastia e os presidentes da República. Apresento-vos também o ponto de chegada. E chegada aonde? Ao Portugal de hoje, retratado no domínio da geografia. Acreditamos, por isso, que esta rúbrica será uma ferramenta essencial para reforçar a articulação entre os conteúdos de História e de Geografia, promovendo uma transição mais eficaz e coerente entre as duas áreas de saber que compõem a nossa disciplina. E as nossas personagens? Estas evoluíram no seu aspecto e ganharam vida. Temos então os nossos exploradores e os seus 2 ajudantes que vão acompanhar e orientar os alunos passo a passo em cada aula, fornecendo pistas e curiosidades ao longo das páginas do manual. Agora pergunto-vos, colegas, o que é que todos nós, professores, esperamos num projeto escolar? E um manual que seja simples, prático, funcional e fácil de ser utilizado por todos. E vamos agora exemplificar isso mesmo. Como é que o Aqui Há HGP permite trabalhar os conteúdos de forma simples, prática e funcional, garantindo sempre uma boa aula de HGP. Começamos pelas aberturas dos subdomínios. Este ano enriquecidas, a pedido de muitos professores, por frisos cronológicos, que existem também em formato digital, com uma componente prática associada. Estas nossas aberturas continuam a apresentar bonitas e rigorosas ilustrações. Nelas, os nossos exploradores dão início ao tempo de partir à descoberta, ao qual estão associadas apelativas animações digitais, nas quais os alunos são desafiados a resolver enigmas. Avançando para o desenvolvimento de conteúdos, continuamos a ter as aulas organizadas em blocos temáticos, estruturadas em 3 grandes momentos. O primeiro momento inicia-se com a rúbrica Tempo de Despertar. É o momento da motivação.
Para os 35 blocos temáticos, temos 35 recursos digitais, que apelidamos de Despertar. Estas motivações são muito variadas. Podem ser excertos de noticiários, excertos de filmes ou documentários, músicas, reconstituições, locuções, pequenos enigmas. Para além das propostas de exploração que se encontram no manual, apresentamos um auxiliar. Um conjunto de 35 cartões de motivação muito fáceis de manusear em aula, que apresentam outras sugestões para a exploração de cada uma destas motivações, de modo a ampliar o tratamento das mesmas. O segundo momento é o tempo de explorar, dedicado ao desenvolvimento de conteúdos a partir da exploração de fontes. Este momento começa com uma questão-desafio de fácil compreensão para esta faixa etária e com o propósito de despertar a curiosidade. Segue-se uma pequena introdução sobre o conteúdo, convidando os alunos a explorar as fontes para construir o conhecimento sobre a temática em questão. Para isso, selecionamos fontes variadas e com informação relevante para trabalhar em diálogo aberto em aula, o conteúdo a partir do Investiga com as Fontes, que apresenta propostas de exploração em diferenciação pedagógica. Colocamos o símbolo mais junto das questões com maior grau de dificuldade, apenas visível no manual do professor, o que facilmente ajudará a agilizarem a vossa relação com os vossos alunos. Na banda lateral do manual, exclusivo docente, encontra as propostas de resolução de todas estas questões, que podem ser projetadas através do manual interativo e ainda a indicação das aprendizagens essenciais que estão a ser trabalhadas em cada dupla página. No caso de o bloco temático ter mais do que uma dupla página, a lição seguinte é aberta com o Vamos Relembrar, para ajudar os alunos a recordar os conteúdos da aula anterior de forma bem sucinta. Ainda para este segundo momento da aula temos uma novidade, pois pode agora utilizar os 35 PowerPoint, um para cada bloco temático do manual, graficamente muito apelativos. Estes recursos são editáveis e poderá adaptá-los às suas necessidades. A rúbrica Tempo de Completar e Sintetizar compõe o terceiro momento dos blocos temáticos, ou seja, é o terceiro momento da aula. Apresenta uma proposta de síntese da aula para os alunos completarem, associados vídeos com sínteses interativas. Os nossos em resumo, que apresentam o resumo visual de cada bloco temático. Por fim, o bloco temático termina com a indicação da ficha Estudo Orientado do caderno de atividades, que são autênticos guias de estudo. Como veem, tudo se encontra muito bem arrumado, tanto para o aluno como para o professor, e com o auxílio de recursos digitais essenciais para cada momento da aula, ao alcance de um clique, uma vez que todos eles se encontram numa ligação com o manual. Como fontes, temos também boas reconstituições históricas, pois ensinar a história é promover uma contextualização rigorosa e empática com a realidade histórica, o que as reconstituições conseguem produzir nos alunos. E para isso temos a rúbrica Hora de Ver ao Pormenor. Duplas páginas com grandes e apelativas reconstituições, de grande rigor, acompanhadas de propostas de exploração e também de um áudio, o Ouvir ao Pormenor, que permitirá apelar a outros sentidos para a análise destes cenários envolventes. E para que os alunos tenham um bom resultado, é importante que tenham bons resumos e boas orientações para organizar o seu estudo, com a indicação para cada assunto das respectivas páginas do manual e dos materiais que dispõem para enriquecer o seu estudo. Para além do Vamos Resumir, cada subdomínio é finalizado com 2 horas de avaliar, ou seja, 2 fichas de avaliação formativa, uma de escolha múltipla com autoavaliação e outra estruturada de acordo com os domínios de competência histórica e geográfica, em concordância com os critérios de avaliação da nossa disciplina. Existem ainda os nossos testes interativos, que funcionam como uma terceira opção para a avaliação das aprendizagens. Em específico para a parte da geografia, foi desenvolvido um recurso capaz de cativar os alunos e apoiar os professores, a GeoGira.
Trata-se de uma roda giratória localizada na badana da contracapa do manual que, organizada pelos 5 subdomínios, apresenta uma sistematização dos conteúdos da geografia de uma forma bastante visual, apelativa e prática, com base na articulação dos conceitos essenciais apresentados nas aprendizagens essenciais. Este recurso inclui ainda pequenas curiosidades, os sabias que visam despertar o interesse dos alunos e que podem até servir de ponto de partida para atividades adicionais. Foram também criadas propostas de atividades práticas que incentivam os alunos a explorar e a colocar em prática as informações presentes na roda, tornando a aprendizagem mais dinâmica e significativa. Em suma, a GeoGira é um recurso versátil que facilmente pode adaptar à estratégia de cada professor. Pode ser utilizada para consolidar conhecimentos, pode ser utilizada no sentido inverso para introduzir novos conceitos e conteúdos, ou então pode ser utilizada autonomamente pelos alunos, o que promove assim a autonomia e a autorregulação das aprendizagens. Para além da sua versão em papel, temos também a GeoGira Digital, onde desafiamos os alunos a testar os seus conhecimentos sobre geografia. Agora queremos mostrar-lhe como a QAHGP é um projeto dos nossos dias e para o futuro. Porque, na verdade, todos queremos um projeto escolar que seja pedagogicamente inovador, que auxilie no desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, que ensine história com emoção. Continuamos, por isso, a ter, no manual, a rúbrica HGP com cidadania, para não esquecermos da necessidade de ensinar HGP com uma função social e promover um ensino que desenvolva o pensamento crítico do aluno, contando com a ajuda da nossa disciplina para a construção de uma cidadania democrática. Para isso, as ligações entre o passado e o presente e as propostas de discussão e reflexão que colocam os nossos alunos com a consciência que também eles podem ser agentes transformadores através das suas ações de cotidiano na sua comunidade. Mantemos também a rúbrica História Local, com várias propostas de visita e exploração do património local, assim como a rúbrica HGP em projeto, para dar resposta à articulação disciplinar e aos projetos de flexibilidade curricular. Um projeto para os nossos dias precisa de fornecer ao professor diversidade de percursos de aprendizagem, para que, em função das características de cada uma das suas turmas, tome decisões do que será mais ajustado para cada uma delas. Neste sentido, criamos uma novidade, um dossiê A5, com um formato quadrado e prático, que oferece um vasto conjunto de cartões para trabalhar os conteúdos de forma diferenciada e diferenciadora. Esses cartões encontram-se organizados em 4 separadores. O Joga e Aprende, com propostas de jogos educativos para reforçar o conhecimento sobre eventos e contextos históricos. O Revê o Essencial, com questões rápidas e dinâmicas para rever o essencial dos últimos subdomínios do 5º ano e de todos os conteúdos do 6º ano. A Cidadania de Cravo na Mão, no qual cada cartão apresenta um direito conquistado após o 25 de Abril e uma proposta de reflexão sobre o mesmo, com o objetivo de promover debates que estimulem o desenvolvimento do pensamento crítico e da empatia. Este é um recurso que pode ser usado no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal, mas também no âmbito da cidadania. E, por fim, os Splickers, para a dinamização dos quiz EV, em contexto de sala de aula, sem recurso aos telemóveis dos alunos. Continuando na missão de ensinar história, também com emoção, temos novas histórias contadas pelos contadores de histórias, com materiais prontos, desde o próprio texto da história ao material audiovisual, para que possa ser também um contador de histórias dentro da sua sala de aula, para que connosco possa promover uma melhor compreensão histórica através do contacto com as emoções dos indivíduos que permitem a humanização da história. Partilhamos assim a história de uma família que traz o retrato de um país que teve urgência de liberdade, uma história que pretende fazer elevar os padrões de consciência cidadã, responsável e a abertura de pensamento crítico através da educação para a paz. Retomar Abril é trabalhar na elevação dessa consciência histórica. Agora chegou o momento de vos mostrar como a QAHGP está empenhada em apoiar todos os alunos. Claro que todos queremos um projeto que possibilite a inclusão e que seja à medida dos nossos alunos. Procuramos, por isso, trabalhar no sentido de criarmos um projeto ainda mais inclusivo. No manual, a diferenciação pedagógica está presente, por exemplo, na exploração de fontes, através da sinalização das questões com maior grau de dificuldade com o símbolo mais, apenas visível para o professor. Mas tentamos, efetivamente, ir mais longe. No 5º ano apresentamos o Ao Meu Ritmo,
o nosso manual inclusivo em clone do manual, numa versão que apresentava algumas adaptações e marcações gráficas para orientar os alunos com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. Mas para ir ao encontro daquilo que muitos professores nos pediram, trabalhamos um manual inclusivo que fosse ainda mais simples. Nesse sentido, o Ao Meu Ritmo deste ano apresenta texto informativo muito mais curto, criado de raiz, fontes apoiadas por frases simples que ajudam à sua contextualização e interpretação, questões de exploração simplificadas e juntamos ainda um cordel de curiosidades que vão estimular mais estes alunos que precisam ainda de ser mais motivados. Mas esta simplificação continua a respeitar a estrutura do manual original quase em espelho para que o professor consiga efetivamente trabalhar com o manual inclusivo na sala de aula juntamente com o manual original. A sua disponibilização será feita em 3 brochuras leves, uma para cada domínio, para que seja uma ferramenta ainda mais prática, facilitando o seu transporte em conjunto com o manual. Sem esquecer que continuamos a ter 35 fichas de abordagem multinível no dossiê de apoio ao docente, uma para cada bloco temático do manual, 2 versões de fichas de avaliação, incluindo a versão MISAI, avaliação inclusiva, estruturadas por domínios de competência histórica e 10 fichas de correção rápida com grelhas para correção rápida. E ao nível da avaliação, será também importante referir a nossa prova modelo MOVA, acompanhada por versões em formato digital, para que possa aproximar a preparação dos seus alunos à realidade do novo modelo de avaliação externa. Enquanto equipa de autoras e enquanto professoras, não podemos deixar de pensar na importância de termos recursos que promovam o estudo autónomo, que guiem os nossos alunos passo a passo. Temos, por isso, o nosso caderno de atividades, que possibilita a concretização do estudo autónomo orientado em ligação com o manual. Contém, por isso, 35 fichas de estudo orientado, uma por cada bloco temático, em estreita ligação com o manual, que vão ajudar os alunos a prepararem-se no estudo diário e para a avaliação. No caderno de atividades, também temos um friso cronológico com atividades, sem esquecer ainda que continuamos a ter o Atlas para trabalhar melhor a localização no espaço. Este caderno foi ainda enriquecido com o É Essencial Saber, uma novidade que disponibiliza aos alunos um conjunto de autocolantes com esquemas de síntese para completar. Esta ferramenta visa ser um instrumento útil para a organização autónoma de ideias e do estudo, ajudando-os a esquematizar o que é verdadeiramente essencial. E temos uma outra grande novidade: o baú Rumo à Liberdade, para os alunos construírem. Dá-se assim continuidade ao projeto do 5º ano e ao conceito das maquetas, mas com uma única peça e com um aprofundamento importante, uma vez que deve ser preenchida com fontes históricas cuja interpretação ajudará a traçar a trajetória do nosso país entre o Estado Novo e o 25 de Abril. Trata-se, portanto, de uma atividade com um contexto mais específico, que combina aspectos artísticos e criativos, mas que, acima de tudo, exige conhecimento e competência histórica. Em jeito de conclusão, encontra neste diagrama a nossa solução para um projeto prático e funcional, com tudo pronto para as suas aulas, para todo o ano, com a qualidade que gosta. Os diversos recursos constituem um todo coerente que potencia o trabalho e o método do professor, estando todos eles em ligação com o manual. Temos então o manual organizado em 35 blocos temáticos, acompanhado por 35 motivações em tempo de despertar, com 35 cartões guias de exploração e 35 PPTs. Um por cada bloco temático, editáveis e com guia de exploração, auxiliado por 35 vídeos resumo, completado por 35 fichas de estudo orientado. Aqui tudo se liga e nada se perde. Por isso, o 35 é o nosso número. Ultimamente, os colegas dizem-nos que os alunos cada vez mais se motivam agora por materiais que tinham até caído em desuso, como é o caso de frisos e mapas para afixar em sala de aula.
Nesse sentido, desenvolvemos uma espécie de frisos infográficos para explorar a evolução política em Portugal e a comparação exigida nas aprendizagens essenciais da organização dos poderes políticos definida nas diferentes constituições. Algo exigente e que pode ser encarado de forma mais leve e apelativa a partir destes cartazes, que podem também servir para trabalhar os conceitos essenciais de mudança, ruptura e revolução, que para alunos desta faixa etária podem ser também um pouco abstratos e, por isso, desafiantes de trabalhar em sala de aula. Ao nível da geografia, disponibilizamos um mapa com as divisões territoriais do nosso país, que permite aprofundar o conhecimento dos alunos relativamente às NUTS, atualizadas em 2024, aos distritos, concelhos e freguesias. Sabemos que a história pode, por vezes, parecer distante ou até difícil de compreender por parte de muitos alunos. No entanto, ela ganha vida quando conseguimos torná-la acessível e cativante. Aqui há História é um jogo novo que surge precisamente com esse propósito: permitir que os alunos não sejam apenas espectadores, mas sim protagonistas da sua própria descoberta histórica. Através da tomada de decisões e da aprendizagem ativa, os alunos não só vão poder consolidar conhecimentos, como desenvolver o pensamento crítico e a curiosidade histórica. Este jogo apresenta diferentes tipos de desafios, a partir de interações diretas com figuras históricas e da análise de fontes. Os nossos alunos vão ter a oportunidade de provar serem verdadeiros exploradores do passado. E para continuar a promover a descoberta da história, fizemos o Fora de Portas, com propostas de visita de estudo, contextualizadas e articuladas com os conteúdos da disciplina. Chegados ao final desta apresentação, ficou tanto por mostrar. No dossiê de apoio à docência, para além das nossas planificações, das vastas propostas para avaliação e das fichas de abordagem multinível que já referimos, poderá encontrar ainda fichas TIC, com propostas para trabalhar as competências geográficas com recurso às tecnologias de informação geográfica, também propostas de projetos de articulação disciplinar e de cidadania, ainda propostas de exploração do separador Cidadania de Cravo na Mão, do kit geohistórico, a lista de todos os recursos digitais e guias de exploração para alguns deles e, finalmente, a transcrição dos Quiz EV. E muito mais. A nossa agenda também será uma boa aliada na organização do seu trabalho. E não só. Nela descobrirá tantas curiosidades e propostas de atividades para todo o calendário escolar. Fizemos este projeto por si para que possa ter mais tempo. Fizemos este projeto por si e para que possa fazer por eles, os nossos alunos. Um projeto que funciona, motiva, inclui, inova e que é muito completo, com uma articulação perfeita entre os vários componentes a partir de um manual com alicerces sólidos. Tudo foi construído com o vosso feedback, pois ao longo do ano partilharam connosco as vossas motivações, desejos, vontade de assistir e de continuar e, acima de tudo, o que fez com que quisessem ser professores de HGP. Foi exatamente isso que hoje fizemos aqui. Partilhar convosco a razão pela qual vale a pena ser professor. E todo o nosso dia-a-dia é cor-de-rosa? Não, não é. Mas sabem uma coisa, vale a pena continuar. E já sabem, podem continuar a contar com o nosso apoio. Obrigada pela vossa confiança.